Bom dia. Segunda Crônicas, capítulo 5. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5. Deste modo se concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa de Deus, o templo do Senhor. E Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado, isto é, todos os objetos de ouro, prata e todos os utensílios sagrados, e os depositou no tesouro do templo de Deus. Então Salomão congregou os anciões, as autoridades de Israel, e todos os líderes das tribos e os príncipes das famílias dos filhos de Israel, para fazer subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Deus. E todos os homens de Israel juntaram-se em comunhão ao rei por ocasião da festa, no 7º mês. Depois que todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas transportaram a arca e a conduziram, juntamente com toda a tenda do encontro e seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia congregado a ele perante a arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Assim, o sacerdote trouxera a arca da aliança de Deus para o seu lugar, ao Debir, ao santuário interior do templo, a saber, ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca, e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão longas que as pontas se estendiam para fora da arca e podia ser vista da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas permanecem lá até os nossos dias. No interior da arca havia exclusivamente as 2 tábuas que Moisés tinha depositado quando estava em Horebe, onde Deus firmou uma aliança com os israelitas depois que o abandonaram o Egito. Salomão termina a construção do templo, então reúne todas as autoridades, os líderes de Israel, reúne os sacerdotes, os levitas e transporta então a arca da aliança para o templo, com todos os utensílios, com toda a tenda da congregação, aquela que tinha sido feita por Moisés, ou seja, sob as instruções de Moisés no deserto. Então, todo aquele apetrecho foi trazido, colocado, então, no templo do Senhor. E a arca foi colocada lá no seu lugar, que é lugar santo, o seu lugar santíssimo, no Debir. E dentro da arca, a única coisa que tinha era as 2 tábuas da aliança, né, as tábuas da lei, quando Deus tinha falado com Moisés, as primeiras que Deus tinha feito com a sua própria mão, com o seu dedo, no Moisés, no momento de ira, quando o povo estava no pecado, quando Arão fez o bezerro de ouro, o povo estava pecando, Moisés, no momento de ira, tirou elas no chão e quebrando-as. Mas depois ele subiu novamente ao monte, e o Senhor ditou e ele escreveu tudo. Então essas é o que estava, essas tábuas da aliança que estava dentro da arca, somente isso. Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou a classe dos seus grupos. Os levitas, músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Geduntum, e os filhos e parentes deles, vestidos de linho fino, com símbolo, com alaúdes e com harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Deus a uma só voz. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre,
E em seguida toda a casa se encheu da nuvem da glória de Deus, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou conta de todo o templo. Então, assim que trouxeram e começaram, então, ali o ato religioso da apresentação, entrega do templo, então a glória do Senhor se manifestou. Dizem que era como uma nuvem, diz que tão espessa que dava a impressão que quase você podia tocar nessa nuvem. Então aquela nuvem tomou conta de todo o ambiente, a glória de Deus ali, que dificultando, até impedindo deles continuarem com os atos religiosos. 2 Crônicas, capítulo 6. Então Salomão tomou a palavra e exclamou: Deus advertiu que habitaria uma nuvem obscura. Eu de fato construí um templo para a tua morada, um lugar de honra para a tua eterna habitação. Em seguida, o rei virou-se e abençoou toda a congregação de Israel. Ali estava reunida, e se colocou em pé. E Salomão bradou: Bendito seja Deus, o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu pelas suas poderosas mãos tudo quanto prometera com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe afirmou: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para nela edificar um templo para o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém para que o meu nome permanecesse ali, e escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi tinha no coração e na alma o objetivo de construir um templo em homenagem a Deus, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas Deus lhe advertiu: Fizeste bem em alimentar em teu coração o propósito de construir uma casa para a habitação do meu nome. Contudo, tu não erguerás um templo, mas sim teu filho, que descenderá de ti. Esse sim edificará uma casa ao meu nome. Então, nós estamos vendo aqui o discurso do rei Salomão. E nós temos que observar que ele sempre fala casa, não é a casa de Deus, é em nome, casa, contudo, erguerá uma casa, o templo, em nome do Senhor, em homenagem ao Senhor. Tá? Ele não fala, não, aqui eu construí uma casa aqui, a casa de Deus, Deus mora aqui. Não, ele fala em homenagem ao seu nome. Edificar um templo para o meu nome, nem escolhi homem algum, para o seu nome. Para que o seu nome permanecesse ali. No versículo 7 fala: Meu pai Davi tinha no coração e na alma o objetivo de construir um templo em homenagem a Deus, o nome do Senhor. No 8 ele fala: Em teu coração propósito construir uma casa para a habitação do meu nome. Então, quando nós vemos as pessoas falando que é a casa de Deus, Deus mora aqui, não. Os templos, todos nós frequentamos templos, é homenagem a Deus. A função dos templos é reunirmos, orar, louvar, exaltar, glorificar, ensinar, aprender a palavra de Deus. Mas ali não é a morada do Senhor. O Senhor mora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a casa de Deus. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, como está na palavra dele. Assim o Senhor cumpriu a sua palavra, sou o sucessor do meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel como Deus havia prometido, e construiu o templo em honra a Deus, o nome do Senhor, o Deus de Israel.
Depositei em sua casa a arca da aliança, na qual estão guardadas as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele mesmo estabeleceu com todos os filhos de Israel. Em seguida, o rei Salomão postou-se diante do altar de Deus, em frente de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Ora, Salomão mandara construir uma plataforma de bronze medindo 2,25 metros de comprimento e de largura por 1,35 metros de altura, posicionada no centro do pátio externo. O rei subiu na plataforma e prostrou-se de joelhos diante de toda a comunidade de Israel, ergueu as mãos em direção aos céus e orou. Ó Deus, Senhor Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, nos céus nem na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor e misericórdia para com os teus servos, que de todo o coração andam de acordo com a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca a fizeste, com teu braço forte estabeleceste, conforme se pode observar aqui e agora. Sendo assim, ó Deus, Senhor, Deus de Israel, cumpre ainda outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando afirmaste: jamais faltará diante de mim sucessor que assente no trono de Israel, contudo que teus descendentes guardem o seu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste na minha presença. Ó Deus, Senhor Deus de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra que empenhaste ao teu servo Davi. Todavia, na verdade, habitaria Deus com seres humanos na terra? Nem os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. Contudo, atende a oração e a súplica do teu servo para ouvires o clamor e pedido de misericórdia que teu servo derrama diante de ti neste momento, ó Senhor meu Deus. Que os teus olhos estejam voltados dia e noite para esta casa, templo sobre o qual afirmais colocarias o teu nome, a fim de que ouças a oração que o teu servo fizer voltá-lo para este lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e o rogo de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, e quando ouvirem, concede-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar nesta casa, escuta dos céus e ajuiza com misericórdia. Julga os teus servos, retribui o culpado que de fato lhe cabe, fazendo recair sobre o pecador o peso do seu erro, e declara sem culpa o inocente, concedendo-lhe o que o seu procedimento correto merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar para ti, invocar o teu nome, orando e rogando a ti nesta casa, ouve dos céus e perdoa o erro de Israel, teu povo, e faz retomar a terra que deste a ele os teus antepassados. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e eles orarem com sinceridade voltados para este lugar, confessarem o teu nome e se afastarem da prática do pecado por os teres afligidos, escuta-o do céu, perdoa o pecado e os erros dos teus servos e de Israel, teu povo. Ensina-lhe o caminho da vida e envia chuva sobre a sua terra que concedeste ao teu povo por herança. Se ocorrer um tempo de fome ou enfermidade sobre a terra, se houver seca, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou ainda, quando os inimigos sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou o apelo por misericórdia foi levado a ti, por um israelita, ou por todo o ajuntamento de Israel, teu povo, cada um refletindo e sentindo as suas próprias aflições e responsabilidade, estendendo as mãos na direção desta tua casa. Ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e trata cada pessoa de acordo com o que merece, uma vez que só tu conheces o íntimo de cada um de nós. Sim, só tu conheces o coração do ser humano. Deste modo, eles te temerão e andarão em conformidade com tua vontade.
durante todo o tempo em que viveres sobre a terra que concedeste aos vossos antepassados. Então, esta é a oração de Salomão, ali no momento que está dedicando o templo. Ele tinha feito no átrio ali um altar, né, onde ele subiu, se ajoelhou, ergueu as mãos aos céus, diante de todo Israel, diante de todas as autoridades, clamou e falou com o Senhor. E nós vemos que ele fez uma oração justa, lembrando a Deus quanto Deus tinha abençoado o pai dele, a ele, a palavra de Deus se cumprindo, e ele pedindo para que Deus ouvisse quando o povo orasse, clamasse, intercedesse pela terra, quando o povo se arrependesse. Então, uma oração bonita e sincera, e que foi ouvida por Deus. Mesmo o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel, e que veio de uma terra distante por causa do teu magnífico nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltando para esta casa, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende também a súplica daquele que não é nascido judeu, a fim de que todos os povos da terra conheçam Deus, o teu nome, e te obedeçam com amor e reverência como deve agir Israel, o teu povo, e saiba que este templo que levantei traz o teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra os inimigos, seja qual for o caminho pelo qual os enviares, e orarem a ti, voltado para essa cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei o teu nome, escuta, pois, dos altos céus a tua oração, e a seu rogo defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, porquanto não existe ser humano que não peque e cometa erros, e tu te indignares contra essa tua gente, e os entregares às mãos do inimigo, para os castigarem, de modo que os levem para o cativeiro, para alguma terra longínqua ou próxima. Se caírem em si, na terra estranha para onde forem conduzidos como escravo, e lá se arrependerem e se converterem confessando, pecamo-nos, desviamos, agimos com rebeldia, perversidade e praticamos o mal. E lá nas terras de sua deportação, se voltarem sinceramente para ti, de todo o coração e de toda a alma, entre os povos do seu exílio, para onde foram mandados cativos, e orarem, voltaram para a sua terra, que deste aos teus pais, para a cidade que escolheste, para o templo que levantei em honra a teu nome. Então, dos altos céus, lugar da tua plena habitação, ouve a sua petição e a sua súplica, e defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Portanto, ó meu Deus, estejam neste momento os teus olhos observando tudo quanto aqui se passa, e atentos os teus ouvidos a orações e súplicas declaradas a ti neste lugar. Agora, pois, levanta-te, ó Deus, Senhor Deus, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes estejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem na tua bondade, ó Deus, Senhor Deus. Ó Deus, Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, recorda-te das tuas misericórdias e promessas firmadas ao teu servo Davi. 2 Crônicas, capítulo 7. Assim que Salomão concluiu a sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus, o Senhor, tomou conta da casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Deus havia enchido o templo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Deus sobre o templo, ajoelharam-se atônitos ao pavimento com o rosto rente ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando, pois Ele é bom e eterno, e o seu amor e a sua misericórdia. Então, quando Salomão acabou de fazer a oração, desceu fogo do céu, o templo ficou lotado, cheio com a presença de Deus, tornando-se impossível qualquer pessoa entrar. Todos em sinal de reverência, temor, ajoelharam o rosto rente ao chão e adoraram ao Senhor.
Em seguida, o rei e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante de Deus, o Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. E os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, celebravam, servia a Deus com os instrumentos musicais que Davi fabricara para justamente acompanhar os cânticos em louvor e adoração ao Senhor. E entoava, porque o seu amor e benignidade duram para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas trombetas. Todos acompanhavam jubilosos e em pé. Salomão consagrou também a parte central do pátio, que estava diante da casa de Deus, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras do sacrifício de paz e comunhão, pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia comportar todo o volume de holocausto, oferta de cereal e as porções de gordura. Assim, durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, pessoas vindo do leste, Lebo-Amate, a entrada de Amate, ao norte, até a torrente do Egito, o conhecido ribeiro egípcio no extremo sul. No 8º dia realizaram uma assembleia solene, porquanto havia celebrado a dedicação do altar durante 7 dias, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei dispensou o povo para suas casas, e todos se foram jubilosos e de coração renovado e alegre, por tudo quanto o Senhor havia proporcionado a Davi, Salomão e a todo Israel, seu povo. Assim Salomão terminou a casa de Deus e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão. Durante a noite ele declarou: eis que ouvi a tua oração, e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos, que devore a terra, ou mesmo enviar praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei os seus pecados e seus erros e curarei a sua terra. Depois daquela oração, depois das festas, então Deus aparece a Salomão novamente em sonho e fala com ele, eu ouvi sua oração, aceitei a oração. Todas as vezes que o povo pecar, como o próprio Salomão tinha dito na oração, todos nós sabemos que somos pecadores, não há homem que não peque, não existe ninguém, nenhum ser humano, fala que não peque, não importa se é ovelha, se é pastor, se é bispo, apóstolo, qualquer título que queira dar, todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas o correto é quando nós pecamos, nós irmos diante do Senhor, nos arrependemos e pedir perdão. Então, Deus está dizendo, olha, quando eu fechar a terra, não estiver chovendo, vai parar a chuva, vir praga sobre a lavoura, a enfermidade ou qualquer mal sobre a terra, em virtude do pecado, mas se esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo que se diz é de Deus, mas se ele se humilhar, se orar, se buscar a face de Deus e se afastar dos maus caminhos, dos erros, dos pecados, o Senhor fala que do céu ouvirei, perdoarei seu pecado e seus erros e curarei a terra, ou seja, vem a solução. Então ele está falando com esse povo que se chama pelo nome. Qual é o povo que se chama pelo nome? É isso que se diz crente. Crente quer dizer, praticante de Cristo. Os que se diz conhecer a Deus, amar a Ele, este povo, errar, pecar, está no erro, se arrepender, voltar para o Senhor, buscar a face dele, pedir perdão,
abandonar os pecados, não importa qual seja a enfermidade da terra, da família, da casa, ele promete curar a nossa terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações serão realizadas neste lugar. Escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ele. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedecer os meus mandamentos e as minhas normas, então consolidarei o teu trono real, do mesmo modo como me comprometi com teu pai Davi, quando afirmei, jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Entretanto, se vós desviardes de abandonar os meus estatutos e as minhas orientações que vos entreguei, e passares a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorardes, então vos expulsarei da minha terra que vos outorguei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Reduzirei este templo à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. Então Deus está falando com ele, fala sobre tudo, né? E diz, olha, quando o povo errar, mas se esse povo, depois do erro, então vem as consequências, a seca, as pragas, sofrimento, mas se arrepender, orar, buscar a minha face e abandonar os maus caminhos, os pecados, eu vou curar a terra e voltar a normalizar. E assim também como eu prometi ao seu pai Davi, que não iria faltar descendente no trono de Israel, se viver de acordo com os preceitos. Assim também estou dizendo, se enquanto você estiver vivendo de acordo com a palavra, de acordo com os estatutos, de acordo com a verdade, jamais você será abalado. É isso que Deus está dizendo. E seus filhos e seus netos estarão governando todo Israel. Entretanto, se afastar, se adorar outros deuses, se praticar o que não deve, este templo que você está dedicando a mim, ele será destruído, os inimigos vão levar, porque eu assim vou permitir. Ou melhor, vou mandar pessoas para destruir esse templo, para destruir esta igreja. É Deus mesmo, falou não. Mas, estando vivendo de acordo com a palavra de Deus, eu vou ouvir todas as orações que fizerem neste lugar. Vou atender, se estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, ele mesmo vai destruir o templo. E nós vemos que no final, esse templo foi destruído, nós já lemos sobre isso lá em Reis, foi exatamente por causa da idolatria do povo. O próprio Salomão se desviou, o próprio Salomão passou a ser um idólatra, fez tudo de errado, o templo do Senhor foi destruído, o povo foi levado no futuro para a Babilônia, ficou cativo 70 anos, antes disso teve cativo várias vezes na Síria e em vários outros lugares. Tudo aconteceu de acordo com o Senhor falou, se for fiel, eu vou cuidar. Caso contrário, a destruição virá, e veio para o povo e para o templo. Ele diz que reduzirei esse templo à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. Assim, todos que passarem por esta casa, agora imponente e majestosa, ficarão perplexos e assustados e questionarão por que Deus tratou com tamanha severidade esse país e este templo. E a explicação que se ouvirá será, porque desprezaram Deus, o Senhor, Deus dos seus antepassados, que os libertou do Egito, e se apegaram a outras divindades, adorando e oferecendo-lhe culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Não vai acontecer. O templo vai ser destruído, o país vai ser destruído, e os estrangeiros vão passar a falar, mas por que? Eu entender que foi o Senhor, foi Deus que fez, e eles vão entender por que Deus fez isso. Não, porque o povo abandonou ele, foi adorar outras divindades, outros deuses, foi idolatrar qualquer coisa. Isso aconteceu, o templo foi derrubado, Jerusalém foi incendiada, foi queimada, e não uma vez, mas várias vezes aconteceu. E tudo em virtude do pecado, da desobediência. Isso também
e acontece em nossas vidas porque muitas vezes nós achamos que nós podemos fazer o que nós quisermos, nós gostamos de adorar a Deus da nossa maneira, nós colocamos imagens. Ah, não, nós temos que orar a Deus, mas eu vou pedir a Nossa Senhora Aparecida, eu vou pedir a São João, São Pedro, Padrinho Padre Cício, eu vou pedir a Nossa Senhora de Lourdes, outras divindades. E nós estamos errando. Porque o Senhor diz que nós não podemos fazer isso. Ah, nós às vezes somos desonestos, somos mentirosos, fazemos coisas erradas, não temos misericórdia do nosso semelhante. O castigo vem. Ah, pastor, eu não sei porque aqui nessa igreja aqui é tranquilo, nada vai acontecer. Acontece. Acontece. Se nós não estivermos vivendo a palavra de Deus, o Senhor mesmo que destrói. Eu tenho falado, tenho explicado isso várias vezes. O diabo hoje não passa de um anjo vingador do Senhor. O diabo para agir tem que ter permissão do Senhor. Deus tem que enviá-lo para fazer. Dúvida, qualquer coisa? Leia a Bíblia. Hoje nós concluímos a leitura do capítulo 7 de 2 Crônicas. Querendo Deus, amanhã nós iniciaremos o capítulo 8. A resposta está na Bíblia. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.